Nos Estados Unidos, a desclassificação de documentos secretos e oficiais com mais de 25 anos de idade é um ato obrigatório, seguindo a Lei de Liberdade de Informação, que acontece desde 1966. Quando requisitados, os departamentos revisam os documentos e podem mantê-los classificados se considerarem sensíveis à segurança nacional. Um dos documentos mais interessantes liberados envolve o Memorando 6751, um documento reconhecendo a presença de seres de outro mundo. Classificado como secreto, ele permaneceu assim por 63 anos, até que uma ordem executiva de Barack Obama, presidente até então naquela época, permitiu sua desclassificação em 2010. O memorando foi divulgado ao público a partir dos arquivos do próprio FBI, mas o que o documento revela é algo surpreendente até mesmo para as épocas de hoje, e conecta com as denúncias feitas por ex-membros de inteligência dos Estados Unidos ao Congresso americano. Bora conhecer as revelações desse documento? Datado de 8 de julho de 1947, um dia após o suposto acidente de um disco voador em Roswell, no Novo México, o memorando foi redigido por um professor anônimo que afirmava ter conhecido em primeira mão sobre a existência de seres alienígenas. O documento foi endereçado ao diretor do FBI na época, John Edgar Hoover, e ao chefe da Divisão de Segurança Interna, Guy Rotel, e desde então permaneceu classificado como secreto. O documento começa com um texto curioso. É meu dever público divulgar a presença neste planeta de seres sobrenaturais de outro mundo, que interpenetram com o nosso e não são perceptíveis para nós, com a esperança de que isso possa levar a um contato mais próximo e a uma possível compreensão mútua. Ele começa explicando sobre o local de origem desses seres, correspondente ao Lokas ou Talas, conceitos da filosofia e religião hindu que representam diferentes planos de existência na Terra. De certa forma, esses lugares podem ser comparados a dimensões desconhecidas acima das nossas. Os seres alienígenas, de acordo com o memorando, têm cerca de 2,5 metros de altura e pesam em média 200 quilos. Eles são descritos como semelhantes aos humanos, com cabelos loiros, olhos azuis e pele clara. Esses seres consideram a Terra como seu lar original e afirmam ser descendentes de uma antiga civilização humana que habitou o planeta há milhões de anos. Apesar de não terem intenção de dominar ou prejudicar os humanos, eles alertam sobre a existência de tecnologias que podem ser fatais para aqueles que os desafiem. Esses seres recomendam que seja levada a sério uma atitude pacífica e cooperativa em relação a eles, sugerindo que estão dispostos a usar essas tecnologias em autodefesa se necessário. Apesar das informações sobre os seres e sua missão na Terra, o documento também descreve a estrutura dos discos voadores utilizados por eles como meio de transporte, apontando 3 partes principais desses aparelhos. Na parte frontal estão os controles e instrumentos de navegação, onde os discos voadores são controlados por um capacete espacial usado pelos pilotos, onde é dada a ordem aos instrumentos de navegação. Como essas naves são utilizadas para propósitos científicos e de exploração, a parte média abriga um laboratório e um compartimento de carga. O laboratório está equipado com diversos aparelhos e dispositivos para análise e coleta de amostras do ambiente, e o compartimento de carga armazena os equipamentos e materiais necessários para essas missões. Na parte traseira, há um poderoso aparelho gerador de energia. O documento menciona que as naves são impulsionadas por uma fonte de energia desconhecida que gera um campo eletromagnético, com este campo neutralizando a gravidade, permitindo voos em altas velocidades e manobras ágeis. Além disso, o aparelho de energia pode ser usado como uma arma de defesa, emitindo um raio de luz capaz de desintegrar objetos ou seres vivos ou qualquer outra coisa que se aproxime dessas naves. Os termos técnicos e científicos mencionados no documento sugerem uma fonte de conhecimento avançado que pode ter sido obtido diretamente dos seres alienígenas. O éter
um conceito antigo que propunha um meio para a propagação de ondas eletromagnéticas e foi abandonado no século XX devido a contradições com a teoria da relatividade. Com sua menção no documento, indica que esse tal elemento realmente pode existir. Além disso, a distinção entre matéria densa e sutil, relacionada aos diferentes estados de manifestação da matéria, também sugere um conhecimento mais profundo dele sobre a natureza. O documento também deixa claro uma visão positiva e otimista sobre o contato com esses seres. Ele descreve os extraterrestres como nossos amigos e irmãos, e que vieram para nos ajudar e ensinar, sugerindo que eles podem nos guiar no caminho da evolução e da paz, na tentativa de nos guiar para um futuro melhor. O documento termina de forma impactante, sugerindo que os alienígenas não permanecerão ocultos para sempre. Essa afirmação é curiosa, pois difere do tom usualmente encontrado em documentos oficiais de investigação governamental. O tempo está próximo, quando os acontecimentos permitirão que você tenha acesso a seus registros, e então você saberá com certeza que os irmãos espaciais estão aqui, e que eles estão prontos para servir quando forem chamados. E você, acredita nessa história? Comenta com a gente sobre o que você pensa disso. Aproveitando, deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, pois isso ajuda demais o canal a ser divulgado, o que por consequência nos ajuda a criar mais conteúdos como este. Valeu demais e nos vemos de novo ainda nesta semana.